Torcedor São Paulino, muito boa tarde. Aqui informação de última hora no SPFC envolvendo aí negociação milionária. Pessoal, tem jogo aí, imprensa esportiva aqui falando desse jogo. Quer saber o que fala a imprensa esportiva? Fique no vídeo. Tá pensando no domingo? Eu pensando no domingo, eu eu acho não assim, sei. o São Paulo, por exemplo, ganhou a última partida contra o Cruzeiro, não jogou bem. São Paulo venceu 2-0 e tal. Quem não viu o jogo achou, não, o São Paulo tá voando. Não, imagina, se o Corinthians estivesse numa boa fase com um bom time, ela fala, não joga contra o Inter, tira, WO pra jogar no domingo. Você muretou. Então, mas é uma característica minha. Não, mas cara, olha, sem brincadeira, tá ficando cada vez mais nítido que você está angustiado com o final de semana. Mas é com razão. Você tá muito angustiado de São Paulo e Corinthians. Sabe o que tem domingo, né? A estreia da Holanda na Eurocopa. Eu estou angustiado. Esquece isso. Sem garro. Ó, se põe isso aí, então, não tira, não põe. Não põe não, senão o Bubu aqui, ó. Sem garro e sem Gustavo Henrique. São Paulo não tem o Rafinha, né? E aí? Wellington Rato pode voltar, uma das novidades. A gente botou o São Paulo? Vamos pôr o São Paulo, tá? Vai, aí você lê o São Wellington Paulo. Rato, eu acho que Lê o São Paulo, lê o São Paulo. Tá perguntando no GC boa pra você responder. Lê o São Paulo, vai. São Paulo vem. São Paulo tá na pedra. Na pedra. Tá na pedra, tricolor. Tricolor mais querido do mundo vem com Jandrei, já que Rafael está com a seleção. Igor Vinícius na lateral direita. Arbolenda. Alan Franco pendurado, segundo a Nath. E o Wellington que tá pedindo 800 pau pra renovar. Aí não. Aí vem na meiuca, na volância, como diz o Zé, Alisson que também está pendurado. E o Alisson vai ser padrinho de casamento do Pablo Maia. Descobri, apurei. Alisson vai ser padrinho de casamento do Pablo Maia. Alô, Léo Dias. Luiz Gustavo, ó, uma novidade, hein? Luiz Gustavo, experiência ali na volância e tal, pra ajudar a combater o bom time do Inter. Mais aberto pela direita, olha esse movimento tático, hein? Lucas Moura, que quer jogar centralizado, deve ir pela direita. Luciano, Nestor na esquerda, Nestor também pendurado. E Caleri. Esse é o São Paulo de Bubu, que deu até uma pitadinha ele focalizando pra vocês aí. Luiz Beldia, que pergunta que você quer fazer pra ele? Não, tinha uma pergunta no GC pra ele ali, ó. Olha lá, pergunta aí. Eu falei, o favorito é o empate. Não existe favorito. Peraí, você me permite aqui? Peraí, eu vou responder agora. Vai comigo, você tem. Você vai consultar os bus online? Não, eu vou consultar... Um time joga contra o outro. O favorito é empate. Amassa ele, hoje vai, não enfrenta vai, ninguém. Bubu, amassa. Cadê? Peraí que eu vou mostrar aqui. Peraí, vamos ver. Quem que é o favorito? Já fala aqui. Vai enrolando aí. Você... Vai Rolando aí. Meu pai lá. Ele tem uma bola. que ele não habilita. Eu vou enrolar porque no jogo do Fluminense... tá tocando... No comentário final da rádio, aqui. 23 minutos. O favorito é o São Paulo. São Paulo, 2,75 não vai ver isso não. 2,90 a odd do Inter. Então o São Paulo é ligeiro favorito para a partida. Toda hora você vem com esse negócio de 2 minha carta Quando aqui, vocês não me merece colocam passar. contra a parede, contra as cordas... A minha carta quem é o não merece favorito? passar por isso. Quem é o favorito? Fala São Paulo. Aí eu trabalho com números, cara, com fatos, com Então realidades. quem é o favorito? Tá aqui, ó. Não tá aí. É verdade. Tira aqui. Não, Fala. o favorito... Olha lá e fala Não, São o favorito Paulo. é esse aqui. O mercado diz, as pessoas dizem. Não, o mercado tá fora. Já tá fora. Não, o mercado tá fora, mas o mercado... São Paulo fala São Paulo. Então São Paulo é o favorito. Ligeiro. Doeu? Ligeiro favorito. Ligeiro favorito. Enrolou. Odd pequeno, São Paulo é favorito. E eu entendo que é por conta da invencibilidade amanhã, do Zubeldia de Alegria. Eu vou pedir uma tela dividida especial, você e o Zé, que eu senti que quando o Zé eu não. São Paulo tem na boca do Bubu. Eu não. Já virou Zubeldia Alegria, já virou Luiz Rebeldia, o que mais? Qual você prefere? Não, eu quero saber todo o cardápio pra tu escolher um. Eu prefiro Luiz Rebeldia. Eu sou um cara rebelde, né? Então, eu sou rebelde. Rebelde? Eu sou verdade. rebelde. Rebelde sem causa. Tem uns mundos aqui. Tem uns mundos paralelos aqui que são bem complicados. Agora, do outro lado, tem um O internacional. Rafa já conhece a musiquinha do Bubu? Sabe, quando ele começa a enrolar muito, É. a gente bota esse. Ele sai, ele acompanha, é muito. Minha filha gosta, ela dança na sala. É mesmo? Legal. Obrigado. É um público infantil. Mas do outro lado, tem o Internacional, o Nath e Zé. O Internacional, Rafa, que tá lá Duelo buscando... de argentinos, né, no banco, né? E hoje o Cudê completa 100 jogos. Perguntei para uma colorada da redação, como você define o trabalho do Cudê? Péssimo. Falei, calma, não é assim. Mas é para ficar tão indignada, não, né? É que se esperava mais, né, Zé? Sim. Até pelo time que tem. Óbvio que hoje tem desfalques, jogadores na seleção, jogadores machucados, mas pelo time que o Inter montou, era para estar jogando coletivamente melhor. Né? Era. É que a gente, nesse período agora, É que tem que esperar um pouco, porque, né, por tudo aquilo que aconteceu,
capaz que a gente consiga enxergar um novo Inter, e o Inter daquele que jogou contra o Fluminense, aquele Inter do ano passado que vinha jogando muito bem. Por enquanto tem que esperar, mas se espera muito desse Inter, porque jogadores ele tem qualidade, tem intensidade, tem capacidade física. Um elenco de qualidade, jogadores bons. Sim. Jogadores de qualidade, individual. O treinador é bom também. Você tem um técnico que conhece futebol. Sim. O Cudê conhece bola. Ele é capaz de fazer os times dele jogarem o futebol association, né? O jogo sincronizado. Futebol association. Futebol association. Mas É feio? Não, porque futebol é um jogo associativo. Você tem 11 pessoas ali em torno de uma mesma causa defendendo um clube, contra um outro clube, um outro time com a mesma característica. Mas tem uma situação que é a seguinte, o Inter não conseguiu ainda com o Cudê uma final de grande expressão, não é nem um título. E isso pesa para time de camisa. E um time que oscila nos 90 minutos. E um time que teve oportunidade de chegar até essa condição. Né? Claro que a gente vai lembrar sempre da semifinal da Libertadores, em que o Valencia teve as oportunidades nos pés dele para liquidar a fatura no Beira-Rio. 2, 3. Pés, cabeça, tudo. Tudo quanto foi forma. Então é o tipo do jogo. Eu detesto fazer essas atribuições individuais, que o futebol é um jogo coletivo. Mas é difícil fugir da narrativa de que o Ener Valencia entregou aquela classificação. E depois disso, no Brasileiro, o Inter não conseguiu jogar também. Exatamente. Então você tem alguns déficits. Aquela história do quase. Sim. Então ninguém em sã consciência desqualifica o Inter. Mas ninguém em sã consciência superdimensiona o Inter. Porque ele precisa se fazer por si só. É um time que tem muitas valências, mas hoje não tem o Valência. É boa essa também. Mas, Essa foi Bubu, muito legal. O Rafa lembrou do título, de tudo. O Magrão deu entrevista aqui no Bola da Vez, que é diretor técnico do Internacional. E eu participei desse programa. E é impressionante como o trabalho do Inter e deles internamente é isso. É provar, lembrar a história vencedora do Inter para uma fatia. Se a gente fizer o recorte, né, Zé? É um time que não, na hora... O Inter não. Cara, eu acho encaixa. assim. Acho que eu já fiz um comentário sobre nesse sentido. O Inter montou esse elenco, esse grupo, para ganhar o Campeonato Brasileiro. Sim. O foco era isso, a informação. O Inter, olha, campeonato de pontos corridos, em tese tem uma lógica maior, quem tem o melhor elenco, né, quem se aplica mais com longevidade, regularidade. 45 anos sem ganhar o Brasileiro. Então é muito tempo, dos chamados grandes clubes, os mais tradicionais do Brasil, que está mais tempo sem ganhar o Brasileiro. Então o Inter, ele enxergou essa possibilidade real, aos pouquinhos, mas já estão voltando à normalidade para o Inter, né? Então eu acho que a Sul-Americana, que foi o esforço da semana passada, né? O Inter tinha 2 compromissos, conseguiu a pontuação necessária para continuar vivo na competição. Tem Colorado aí, né? Amigo Colorado nosso, que queria a eliminação na Sul-Americana para se dedicar só ao brasileiro. Né? Vai ter que engolir o Colorado na Sul-Americana, onde Mas se for campeão na Sul-Americana, vai dar a volta olímpica, vai exatamente. Tal. O Inter precisa ser campeão. Time grande não pode ficar tanto tempo assim, meio que não é no ostracismo. Ele não é campeão gaúcho desde 2016. E o Grêmio ganhando títulos. O Grêmio septa, tal, né? Então, assim, o Inter precisa dar uma resposta para a torcida. Então, o Cudê vai ser cobrado por isso. O bom futebol, que normalmente é associado a ele, o elenco requintado, tal, nada vai adiantar se esse esforço todo da diretoria de montar um grupo forte não resultar em uma taça, pelo menos, né? Então, eu acho, nesse momento, para o Inter, mais factível o título da Sul-Americana. Mas não quer dizer que não vai aproveitar. E eu falei um pouco dos gaúchos, não só do Inter. Eu acho que tem uma comoção, né? Para mim, a história mais bonita dessa Libertadores é a do Grêmio. A recuperação, o começo ruim, aquela vitória contra os Estudiantes fora, a última vitória naquela lama toda ali e tal. Cara, você não esquece dessa imagem do Kahneman. Não, para mim é a imagem dessa Libertadores. Estilo Hugo de Leon. Estilo Hugo de Leon em 83, cara, sangrando com a taça na cabeça e tal. Ainda mais com todo o simbolismo, né? Depois da tragédia, né? Ele com o uniforme todo lameado, tal, peleando, como diz o gaúcho, né? E o torcedor do Inter também. O Inter veio treinar em São Paulo, acho que ele retomou as atividades. Vários colorados aqui de São Paulo, do estado, tem muitos gaúchos por aqui também, indo apoiar, assim. Então, o jogo vai ser em Criciúma, imagina a comunidade, né? Todo mundo que é gaúcho pode estar tentando abraçar ainda mais os times, né? Então, acho que vai ser uma atmosfera muito positiva. A gente está vendo o Grêmio jogando no Couto Pereira, né? Parece o velho olímpico, né? Uma coisa meio raiz, né? Os jogos dos times gaúchos estão mais raiz ainda, né? Então, eu acho que a gente vai poder ver isso nesse jogo. Embora não seja no Beira-Rio, o Inter vai ter lá um ambiente muito favorável
pra se superar, né? Porque pro São Paulo ficou 11 dias sem jogar. O Inter ficou quantos dias sem treinar, né? Por exemplo. Mas hoje vai ter que se superar mesmo, que não tem 3 centroavantes, cara. É muita coisa. Hein, Nath? É muita coisa para superar, né? A gente fala da questão do tempo sem jogar. Quando volta, perde jogadores, né? Perde jogadores para suas seleções. Já era algo que a gente sabe que o calendário brasileiro não ajuda muito em relação aos compromissos que cada um tem com a sua seleção. Então, é o Inter se remontando, remontada em cima de remontada para conseguir seguir no campeonato, cumprir tabela e ser competitivo. É difícil, não dá para chegar no final do ano e não colocar isso como uma observação na hora de analisar o ano do Internacional. Assim como a gente vai também fazer com o Grêmio. Mas eu acho que nós vamos fazer isso. Nós aqui, em outros lugares, né? a mídia chamada de convencional, né? Tradicional, acho que quem analisa futebol com um olhar mais metodológico, científico, voltado para a natureza do jogo, vai fazer isso. Mas eu tenho seríssimas dúvidas em relação ao torcedor. Eu tenho dúvidas. O torcedor espera mais. Mas criou uma expectativa, Sabe por quê? né? Porque é o seguinte, a gente sabe que existe um problema seríssimo de fundo social que é soberano no Rio Grande do Sul. E essa soberania, ela precisa de uma carência para se estabelecer como não mais existente, assim. Ou seja, para que um dia se diga o Rio Grande do Sul está salvo, vai demandar um tempo. Estamos falando sobre o Estado e as cidades do Estado que mais sofreram, e Porto Alegre é campeã nessa situação, lamentavelmente. Mas a cultura do futebol brasileiro, ela tem uma pretensão de transformar o nosso esporte em bolha dissociada do contexto amplo da sociedade para tudo. Se na pandemia os torcedores estavam perdendo parentes para a doença, para o Covid, faziam protesto em rede social querendo que o futebol voltasse, vocês acham que esses torcedores passionais vão ter paciência, entendimento se o Inter fraquejar, não conseguir ter uma boa trajetória, começar a tropeçar? Mas cabe a nós fazermos esse papel. Exatamente, porque o eu acho que esse é o passional, papel. a gente por mais que a gente faça esse papel, o futebol é o resultado. Exato. Se não vier o resultado, o torcedor vai falar assim, mas tá falando, mas não ganha. A gente pode até pensar, mas você tem que ganhar. E depende várias de como vezes, o resultado vem também. Cobriu o jogo lá com a repórter de rádio também, e eu muitas vezes. O tal do Portão 7 lá, do Beira-Rio, a gente vê as coisas acontecerem. A Rádio Gaúcha, que é uma rádio muito forte, quando o Inter está em crise, se o produtor liga para o dirigente do Inter, ele não atende o telefone para poder dar uma entrevista, para dar uma satisfação ao torcedor, o cara tem a vida dele aviltada. É uma pressão. Não que os outros clubes não tenham essa pressão, não é isso. É que eu não consigo observar ou ter uma expectativa etimológica da cultura do futebol brasileiro desse tipo de condescendência. Eu não consigo imaginar isso. Eu acho que o Inter vai ser cobrado. Quer que eu te dê um exemplo? Peraí que o Bubu, já sei o que você vai falar. Traduza. Ele vai falar para você traduzir. Da formação etimológica. Da formação. Que ele... Olha, o Bubu realmente ele perde essa... Porque você eu aprendo, o Zé também aprende com o Rafa Max, sempre à distância. Agora, em loco, a gente fica contemplando o nosso palestrante. Mas ele tem uma boa dose de razão. Quando a gente vê o Eduardo Cudê, quando ele vence, teve uma imagem que o time tá todo vibrando, ele tá pra trás, xingando, procurando o torcedor. Quer dizer, tá a flor da pele, e o Zé lembrou, a arquibancada, meu amigo. É resultado. Perde do São Paulo lá, os caras vão ficar lembrando. É uma continha rápida pro caso do Internacional. São qualidades dos jogadores, expectativa e muito tempo sem título. E quanto tempo sem título? Do brasileiro? Soma tudo isso. 45 Soma tudo isso. Né? E aí, o único campeão brasileiro invicto se você contar de 71. Dizem que é a maldição do título invicto. Sim, e aí você coloca mais ainda para dar uma pimentada e uma pressão ainda maior, o Grêmio ganhando títulos. E nessa época o Grêmio ainda teve uma fase em que foi rebaixado. Sim. E mesmo assim, então não é fácil. Torcedor complicado. é passional, a gente entende a paixão do torcedor, a gente tem que colocar em conta tudo isso. E tem um componente aqui. Vou jogar uma pimentinha aqui. Olha aí! Repita. O Wellington, que eu falei aqui, que está pedindo 800 mil para renovar com São Paulo, dizem nos bastidores que o Inter já estaria meio que alinhado com ele. Então, o São Paulino que está meio bravo com o Wellington, que não renova, o São Paulo já fez 4 ofertas e ele Você colocou uma baita pimenta, né? Uma baita pimenta. Você colocou pimenta ou falou do coração? Será que o Wellington vai jogar bem contra o possível futuro time dele?
né? Isso, São Paulo... Não é? É o coração. O Júlio Casares, presidente do São Isso aí Paulo. é um coração magoado. coração, seu Ô, Rafa, Deus. é um coração magoado, um coração... Isso aí é o Meu som do coração tem o que coração. admitir. isso Eu aí guardo é- mágoa, rancor, ódio no coração, eu guardo. Eu sei que não é bom, não é bom. Não é bom. Não, Vai te faça isso em adoecer, casa. cara. Principalmente as crianças. Cada injeção de ódio, de rancor no coração, você perde 6 meses de vida. Então, eu acho que eu vou sair cedo, então. Vou partir rapidamente. Não, pelo amor de Mas Deus. peraí. Então é o seguinte, Júlio Casares, presidente de São Paulo, diz que está com negociações não complicadas para esquece. tentar trazer o Alexandro. São Paulo está buscando um lateral esquerdo, desde a saída quer do ficar Caio na Europa. Paulista. Quer ficar na Europa e dificilmente São Paulo vai conseguir ter dinheiro, inclusive, para pagar Então, mas- o Alexandre. Então ele diz que a Esse prioridade é um é erro. renovar com o Wellington. erro. Só que o Mas Wellington eu não sei. e o empresário dele estão dando todas as claras de que não vai Você ficar. pagaria os 800 paus De pra jeito ele? nenhum. Bubu, mas assim, eu acho, pagaria. eu não sei, né? Existem estratégias, aí tem um lado. Mas assim, se eu sou o presidente de São Paulo, eu trabalho com o Alexandre no escuro. Eu fico quieto, converso com ele no escuro. Por quê? Porque isso vai o que dá pra entender, eu tô jogando pra torcida. Porque eu tô perdendo o Wellington, eu tô conversando com o Alexandre. Mas ao mesmo tempo, o Alexandre já deixou muito claro, olha, não, a prioridade é Europa, é continuar na Europa. Ou seja, então vamos continuar tentando. Não, peraí, o São Paulo já deve ter um substituto pro Wellington. Né? O Alexandre, eu acho que é aquela tentativa De colocar a cortina, colocar uma cortina de E é fumaça. muito mais a grife Se do der que o cer- rendimento, sim, né? se der certo, É muito mais o nome de jogador sim. que está há anos no futebol europeu Se- que provavelmente alguém que se- vem para resolver o problema. Se der certo, beleza, ótimo. Se não der certo, pô, olha, ele quis ficar na Europa e tal. Tá aí, torcedor São Paulino, o SPFC segue, né? Um time imbatível, né? A imprensa esportiva aí agora tá levando, assim, bastante fé, acreditando aí bastante no São Paulo, né? Que uns dias atrás aí tava desacreditado, né? Que o São Paulo tava brigando aí pra não ser rebaixado e hoje, hein, vocês veem, o São Paulo tá tendo, né, muita perspectiva, hein, para que o São Paulo consiga competir, né, com os outros clubes, aí, como é o caso do Flamengo, né, do próprio Palmeiras, e com certeza aí o SPFC vai brigar por grandes conquistas aí nessa temporada. Hoje tem jogo, pessoal. O São Paulo enfrenta aí o Inter, né, os gaúchos lá, que tá sem estádio, né, o Beira-Rio tá arrumando, e o São Paulo tentou, né, ajudar de uma forma que pôde, né, o Júlio Casares fez campanha para levar lá para os gaúchos, né, e hoje tem um jogo aí muito interessante, né, e vai ser um recorde histórico, né, para o Zubeldia. Pessoal, deixa aqui seu comentário de qual cidade vocês vão ver esse jogo aí para que eu mande um alô para todos vocês, né. Tem informação, pessoal, de que o Paulinho, né? Paulinho aí que saiu do Corinthians, né? Elogiou Alisson aí do São Paulo, né? E falou que é um dos melhores aí na posição que ele joga atualmente, né? E vocês concordam aí com o Paulinho aí que saiu aí, né? Ultimamente aí do Corinthians. Pessoal, vou ficando por aqui. Se você for novo no canal, se inscreva, ative o sininho para que o YouTube entregue para vocês aí os novos vídeos sempre que a gente posta aqui com informação de qualidade do São Paulo.